Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica e nós vamos tratar aqui sobre posições relativas entre reta e circunferência. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiês, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3 do ensino médio. Posições relativas entre reta e circunferência. Seja uma circunferência lambda, nós temos aqui a equação reduzida dessa circunferência, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. De centro C, de coordenadas xc e yc, com raio de medida r. Então, na verdade, xc e yc é a medida, as coordenadas do centro dessa circunferência, e esse r, na verdade, aqui é o raio da circunferência. Então, no plano, quando eu comparo uma reta com uma circunferência, existem aqui, na verdade, três situações. A primeira delas, retas que intersectam a circunferência em dois pontos. Essas retas, elas são chamadas para a gente de retas secantes à circunferência, que é o caso aqui, por exemplo, que eu trago, da nossa reta R. Perceba que a nossa reta R, ela, na verdade, corta a nossa circunferência em dois pontos, no ponto D e no ponto E. Então, essa reta R, ela é chamada, na verdade, aqui de reta secante à circunferência. Nós temos um outro caso aqui também, de retas que tocam a circunferência em apenas um único ponto, que é o caso aqui, por exemplo, da nossa reta S. Então, essa reta, ela é chamada de reta tangente à circunferência. Perceba aqui que ela toca a circunferência apenas aqui no nosso ponto F. E aí nós podemos ter também aqui situações em que retas, elas não vão intersectar a circunferência em ponto algum, tá? Então, uma reta com uma circunferência, ela pode não ter ponto em comum. E nesse caso, essas retas, elas são chamadas de retas externas à circunferência, ok? Então, recapitulando aqui, quando uma reta corta a circunferência em dois pontos, ela é chamada de reta secante, que é o caso aqui da reta R. Quando a reta toca a circunferência em apenas um único ponto, ela é chamada de reta tangente, que é o caso aqui, por exemplo, aqui da reta S. E quando uma reta não tem ponto em comum com uma circunferência, que é o caso aqui da reta T, ela é chamada aqui de reta externa à circunferência. Então, na verdade, tem outras posições aqui que eu posso colocar as minhas retas, tá? Eu só estou te mostrando aqui um caso específico aqui de cada uma dessas situações. Posições relativas entre reta e circunferência. Então, novamente aqui, eu apresento aqui, na verdade, o nosso gráfico, de uma circunferência centrada em C com raio R, e a posição aqui de três retas, retas R, S e T, ok? Então aqui é o seguinte, toma cuidado, tá? Esse R aqui, está se referindo aqui ao raio, e esse R, na verdade, aqui é o nome da reta R, tá? Então não confunda esses dois R's aqui não, Esse R aqui na cor preta é o raio, e esse R aqui na cor vermelha é a minha reta, ok? Então vamos lá. Quando eu tiver uma reta R interseção com uma circunferência, que eu tiver dois pontos aqui de interseção, ou seja, nesse caso o ponto D e o ponto E, você vai falar que a sua reta, ela é uma reta secante à circunferência, tá? Se você tiver uma reta S interseção com uma circunferência lambda, que ela te dá apenas um único ponto de interseção, que nesse caso aqui é o meu ponto F, você vai falar que essa reta S, ela é tangente à circunferência. E o último caso, se você tiver aqui uma reta T, que a interseção dela com uma circunferência lambda com um conjunto vazio, você vai ver que essa reta T, ela é uma reta externa à nossa circunferência. Ela não vai ter ponto em comum, ok? Então, na verdade, aqui é uma outra notação aqui que eu posso escrever para verificar a posição relativa de uma circunferência e uma reta, ok? Ou seja, ela vai ser secante, tangente ou externa. Bom, trago agora aqui um exemplo.
considere a circunferência lambda igual x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 1 é igual a zero, e a reta R de equação x menos y mais 5 igual a zero. Então aqui, ó, eu tenho a equação geral da circunferência e tenho aqui a equação geral de uma reta. Eu quero descobrir, na verdade, aqui, qual é a posição dessa reta em relação, na verdade, à minha circunferência. Então, uma forma de eu resolver esse exercício aqui, ó, vai ser o seguinte, ó. Perceba aqui que na circunferência eu tenho aqui duas variáveis e aqui na minha reta também eu tenho duas variáveis. O procedimento que eu vou adotar aqui, ó, vai ser pegar a minha reta, que é dado por x menos y mais 5 igual a zero, e vou escolher aqui uma variável e vou isolar. Então, na verdade, aqui eu vou escolher aqui, ó, a minha variável x, então eu vou isolar aqui o x. Ó. Então, aqui vai ficar, ó, x é igual a y menos 5. Então, passei o y e o 5 para o segundo membro. Eu vou pegar agora aqui, ó, essa variável aqui que eu isolei e vou substituir na minha equação da circunferência. Então, agora eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Aonde está escrito x, ó, então tem aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 1 igual a zero. Aonde está escrito x, ó, eu vou substituir y menos 5. Então, aqui, na verdade, vai ficar o seguinte, ó. Y menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 que multiplica x, que nesse caso vale y menos 5, menos 6y mais 1 igual a zero. Então, na verdade, ó, eu quero descobrir se essas duas equações elas têm ponto em comum. Então, se elas têm ponto em comum, eu estou substituindo a minha reta dentro da minha circunferência. E aí você vai ver agora que quando eu resolver essa continha aqui, ó, eu vou cair numa equação do segundo grau. Então vamos resolver esse produto notável aqui, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vou obter aqui 10y, mais o quadrado do segundo, 25. Mais y ao quadrado, menos 2 que multiplica y, menos 2y, menos 2 que multiplica menos 5, eu vou obter aqui mais 10, menos 6y, mais 1, igual a zero. Agora, ó, eu vou juntar aqui os termos que são comuns. Y ao quadrado com mais y ao quadrado, 2y ao quadrado. Então, já fiz aqui, ó. Menos 10y somado com menos 2y, eu vou ter aqui menos 12y. Que somado com menos 6y, menos 18y. Agora eu vou juntar aqui, ó, 25 somado com 10, 35, que somado com 1, mais 36. Essa continha aqui é igual a zero. Então agora que eu tenho aqui a equação do segundo grau, posso simplificar aqui por 2, ó. Y ao quadrado menos 9y mais 18, essa continha é igual a zero. Agora eu vou chegar aqui, ó, e vou resolver aqui pela forma de Bhaskara. Então eu tenho aqui que delta vai ser o seguinte, ó, b ao quadrado menos 9 ao quadrado menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 18. Então essa continha aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 9 ao quadrado, 81, menos com mais, menos 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 18, quando você proceder aqui essa multiplicação, você vai obter aqui o valor de 72. 81 menos 72, nós vamos obter aqui que o nosso delta aqui é 9. Tá? Esse delta aqui é positivo. Você vai ver agora aqui que nós vamos obter aqui duas raízes reais e distintas. Então agora aqui vai ficar o seguinte, ó, y é igual a menos, o meu b equivale a menos 9, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2, que multiplica o a, que vale 1. 2 vezes 1, 2.
Então, aqui vai ficar, ó, menos com menos, mais 9. Mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3. 2. Dividido por 2. Y'. 9 somado com 3, 12, que dividido por 2, essa continha aqui vai dar 6. E tem aqui com o meu y duas linhas, 9 menos 3, eu vou obter aqui, na verdade, 6, que dividido por 2, essa continha minha aqui vai dar 3. Então, perceba, ó, que eu encontrei aqui dois valores para y. Eu vou voltar agora aqui, ó, na minha primeira equação e vou fazer o seguinte, ó. Quando o meu y for igual a 6, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai ver que eu vou obter aqui, ó, 6 menos 5, eu vou obter 1. E quando o meu y for igual a 3, você vai ver que eu vou obter aqui o seguinte, ó, 3 menos 5, essa continha minha aqui vai dar menos 2. Então, perceba, ó, que eu obtive aqui, ó, pontos de coordenadas x, y. Eu tenho um ponto aqui, ó, que o x é 1 e o y é 6. E tem um outro ponto aqui que o x vale menos 2 e o meu y vale 3. Em outras palavras, quando eu fiz a interseção da reta com a minha circunferência, você vai perceber aqui que eu obtive aqui dois pontos. Em outras palavras, a reta e a circunferência possuem dois pontos em comum. Se elas possuem aqui dois pontos em comum, elas, na verdade, aqui, a reta comparado com uma circunferência, ela é, na verdade, secante. Então, você pode concluir aqui que a posição dessa reta com uma circunferência é de uma forma secante. Então, ó, eu chamo a sua atenção agora aqui para o gráfico. Ó. Eu tenho o gráfico aqui, ó, da minha reta, que é dado por x menos y mais 5 igual a 0, e tem aqui a minha circunferência. Aí eu te mostrei aqui, ó, que um ponto tem as coordenadas, ó, 1 com 6, você pode verificar aqui, ó, e o outro ponto tem coordenada aqui, ó, menos 2 e 3, que foi aqui o que nós encontramos. Então perceba que essa reta R, ela é secante à minha circunferência lambda, ok? Bom, vou chamar a atenção sua aqui para o seguinte, ó. Quando esse delta nosso aqui é igual a 0, você vai ter duas raízes reais e iguais. Então você, na verdade, em vez de achar dois pontos, você vai achar aqui um único ponto. Então, em vez de ser secante, ela vai ser tangente. E quando o seu delta aqui der negativo, você não vai ter raízes reais. Então, você não vai ter ponto de interseção. Então, nesse caso, você vai ter uma reta, na verdade, que é externa à sua circunferência. Ok? Então, fica essa dica aí, ó. Bom, então o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Se nós substituirmos o valor de uma das variáveis isolada na equação da reta na equação da circunferência, nós vamos obter sempre uma equação do segundo grau, na outra variável. Então, assim, ó, se você isolar o x, você vai obter uma equação de segundo grau na variável y. Agora, se você isolar o y, você vai obter uma equação de segundo grau na variável x. Tá? Então, você sempre vai ter uma equação do segundo grau. E aí, o que você vai fazer? Calcular o valor do discriminante da equação obtida. E aí, se você tiver um delta maior do que 0, a reta e a circunferência vão ser secantes, porque você vai obter dois pontos de interseção. Se o delta for igual a 0, a reta e a circunferência vão ser tangentes. Há um único ponto de interseção. E se o seu delta for menor do que 0, a reta é externa à circunferência. Não há ponto de interseção. E aí, para você encontrar os eventuais pontos comuns, basta você prosseguir na resolução da equação. Tá? Então, na verdade, foi o que eu fiz aqui no exercício nosso aqui anterior. Ok? Bom, essa é a única maneira de resolver o exercício? Não. Eu vou te mostrar agora aqui que existe aqui uma outra forma também aqui de resolver. Tá? Então, vamos lá. Existe outro processo, geralmente menos trabalhoso, para determinar a posição relativa de uma reta e uma circunferência.
Então, para você utilizar aqui esse outro método, você tem que conhecer o centro da circunferência e a medida do raio dessa circunferência, bem como a equação da reta. E aí, o que você vai fazer? Calcula-se a distância entre o centro dessa circunferência até a nossa reta. E aí você vai comparar essa distância com a medida do raio. Então, olha que interessante aqui, que olha, nós aprendemos a calcular a distância de um ponto a uma reta. Então, esse ponto vai ser sempre o valor do centro da circunferência. Quando você calcula a distância de um ponto até uma reta, você vai querer calcular sempre a menor distância. Então, ela vai ser sempre perpendicular. Então, a distância desse ponto até uma reta vai me dar, na verdade, esse segmento aqui, na verdade, perpendicular. E aí você vai calcular sempre aqui, ó, essa distância desse ponto a uma reta e vai comparar com a medida do raio. Então, olha que interessante aqui, olha. Se a distância desse ponto C até a reta R for menor do que o raio, essa reta nossa é secante. Ela vai cortar a nossa circunferência em 2 pontos. Se a distância desse ponto C até uma reta S for exatamente igual à medida do raio, essa reta S é tangente à circunferência. E o outro caso, se a distância do ponto C até a nossa reta T for maior do que o raio, você vai ter uma reta T que é externa, na verdade, aqui à circunferência. Então, você pode trabalhar com a distância do centro até uma reta e comparar essa distância com o raio da nossa circunferência. Ok? Bom, perceba agora aqui, ó, que eu peguei o mesmo exemplo. Vou resolver agora aqui de uma outra forma. Agora, toma cuidado aqui o seguinte, ó. Eu tenho a equação da circunferência na forma geral e a equação da reta na forma geral. Para eu resolver dessa outra forma, eu tenho que descobrir qual que é o centro e o raio da circunferência. Então, automaticamente, ó, eu vou ter que pegar a equação geral da minha reta e escrever na equação reduzida. Então, olha que interessante aqui, ó. Nós já aprendemos que se eu tiver a equação geral de uma circunferência, para eu obter a equação reduzida, basta eu completar quadrado, tá? Então, é o seguinte aqui, ó. Completando o quadrado aqui nessa equação, eu vou obter aqui a minha equação reduzida. Se eu tenho a minha equação reduzida, eu já consigo obter aqui, ó, as coordenadas do centro e consigo também aqui obter aqui a medida do meu raio, tá? Então aqui eu sei o seguinte, ó, que a minha circunferência vai estar centrada em 1 e 3 e o meu raio aqui, ó, na verdade vai valer 3. Uma vez que eu tenho a medida do centro e a medida do raio, eu vou calcular a distância desse ponto centro até, na verdade, a minha reta. Então, para eu calcular a distância do centro até a reta, ou seja, de um ponto até a reta, eu vou ter que utilizar a formulinha da distância de ponto até a reta. Agora, tomar cuidado que esse ponto meu aqui, ó, vai ser, na verdade, o meu ponto C, que é o centro da minha circunferência. Então, agora eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que lembrar que a equação geral da reta é dado por AX mais BY mais C, que é igual a 0. A conclusão que eu tiro aqui, ó, é o que o meu A é igual a 1, o meu B é igual a menos 1 e o meu C, que na verdade vale 5. O meu ponto C, ele vai ter coordenadas x0 e y0. Agora eu vou substituir aqui, ó. Distância do ponto C até a reta R é igual, calcular aqui, ó, módulo de A, 1 que multiplica x0, que é 1, mais o meu B, que é menos 1, que multiplica y0, que é 3, somado com o meu C aqui, que vale 5. Isso é em módulo, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado
1 ao quadrado mais b ao quadrado, que vale menos 1 ao quadrado. Então, essa continha nossa aqui, ó, eu vou obter agora o seguinte, ó, que a distância do ponto C até a reta R vai ser dada por, vamos lá, módulo 1 vezes 1 vai dar 1, menos 1 vezes 3, essa continha aqui vai dar menos 3, ó, somado com 5, isso em módulo, dividido por raiz quadrada. 1 ao quadrado vai dar 1, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 1 somado com 1, eu vou obter aqui, na verdade, raiz quadrada de 2. Então, a distância do ponto C até a reta R vai ser dada por módulo 1 somado com 5, 6 com menos 3, essa continha minha aqui vai dar 3. Então, módulo de 3 dividido por raiz de 2. Então, aqui eu vou ter que a distância do centro à reta R nada mais é do que 3 raiz de 2. Racionalizando aqui essa continha, ó, eu vou obter aqui, ó, que a distância do ponto C até a reta R nada mais é do que 3 raiz de 2 dividido por 2. Agora, ó, nós temos que saber quanto é que vale essa continha aqui, ó, tá? E aí eu vou te mostrar agora aqui que essa continha aqui vai valer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu sei, ó, que raiz de 2, tá? É importante você saber quanto que vale aproximadamente raiz de 2, raiz de 3, tá? Raiz de 2, ó, ela vale aproximadamente 1,4. Então, raiz de 2, 1,4 dividido por 2, essa continha nossa aqui, na verdade, vai dar 0,7. 0,7 vezes 3, essa continha aqui vai dar 2,1. Então, isso aqui, ó, aproximadamente, vale 2,1, que nada mais é aqui, ó, do que menor do que 3. Agora, por que eu coloquei esse 3 aqui? Ó? Esse 3, na verdade, que nada mais é a medida do nosso raio. Então, eu percebi que a distância do centro até a nossa reta, né? A distância do centro até a nossa reta R é menor, na verdade, do que o raio. A conclusão que eu tiro aqui, então, é que eu tenho aqui uma reta secante. Aqui, na verdade, eu trago para você aqui, ó, a representação gráfica. Eu tenho, então, aqui a minha circunferência, centrada em 1 e 3, e tenho aqui, na verdade, a minha reta R. Perceba que a distância do centro, tal, aqui eu coloquei A aqui, ó, se considera tal, ponto C. A distância do centro até a minha reta, na verdade, vai me dar esse segmento aqui, o que é o G minúsculo, que ele é, na verdade, menor do que o meu raio. Por isso que essa reta minha aqui, na verdade, possui aqui 2 pontos de interseção. Então, na verdade, eu tenho aqui que essa reta minha é uma reta secante. Bom, espero que você tenha acompanhado aqui o conteúdo. Te apresentei aqui 2 maneiras de resolver exercícios aqui dessa natureza. Você escolhe aí qual que é a mais confortável para você, tá? Desejo aí você bons estudos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.